Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 8, versículos 12 a 20. João 8, 12 a 20. Diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando estava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Podeis assentar, irmãos. Jesus, a luz do mundo. Esse título, ele aparece também aqui nessa seção do capítulo 8, do verso 12 até o versículo 20, como o título dessa passagem, né? Então, em João 8, 12 a 20, nós lemos a palavra do Senhor e vamos discorrer, talvez por mais alguns domingos, sobre o tema Jesus e sua natureza divina como a personificação da sabedoria. Então, depois da leitura, nós vamos passar alguns minutos aqui meditando na palavra do Senhor. A controvérsia entre nosso Senhor e os judeus foi cheia de dificuldades. Enquanto os judeus discutiam sobre Jesus, ser ele ou não o Messias, anunciado pelos profetas, ele afirmava a sua natureza. Então Cristo havia se comparado à fonte a qual jorrou água da pedra, ferida por Moisés no deserto. Agora declara também que ele é a nuvem, que era coluna de fogo durante a noite, e os guiava, iluminava pelo caminho. Então, amados irmãos, nós nos encontramos aqui, nesse momento, na festa do Pentecostes, e Jesus está ensinando, está num relacionamento sempre truncado com os fariseus, porque estes estavam sempre presentes, mas não tinham ouvidos para aprender. Os novos fariseus e hipócritas são inimigos infiltrados dentro da igreja. Então, quando Jesus Cristo trata com tanta gravidade e veemência, né, às vezes rigor, contra os fariseus, não é porque ele tinha alguma rixa pessoal com eles, era porque essas lições de um evangelho que trata tanto do problema da hipocrisia dos religiosos, ela serviria para nós durante todo o tempo da história da igreja, porque haveriam sempre novos fariseus, hipócritas, inimigos infiltrados, então. E o pior inimigo não é o inimigo do lado de fora da igreja. A igreja às vezes está preocupada com a inimizade do mundo, e que muitos se levantam contra a igreja no mundo, mas os piores inimigos da igreja não são os que se levantam contra a igreja do mundo, são os que se levantam contra a igreja dentro da igreja, que provocam divisões, que dentro da igreja eles trazem contendas e distrações, e a igreja deixa de cumprir sua missão, e deixa de
crescer a cada dia na graça, no conhecimento de Jesus, e também em número, porque passa a ter que tratar com esses problemas internos da igreja, né? Então, todos os tipos de distração, elas são impróprias na vida, porque faz com que a pessoa tire o foco daquilo que é principal, daquilo que deve ser o seu alvo. Mas até na hora da mensagem, a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo envia sempre o emissário, para nos distrair. Então esse é o momento em que as distrações são mais impróprias, é o momento da exposição da palavra de Deus, né? Então nós confrontaremos essa passagem com a nossa própria vida. Como está nossa vida? Se nós reconhecermos a imperfeição da nossa vida espiritual, então nós podemos dar graças a Deus, quando nós reconhecemos que estamos errados diante da palavra de Deus, porque os novos fariseus, eles não dão ouvidos e eles são incapazes de fazer esse tipo de aplicação. Então, uma vez que os novos fariseus ouvem sempre, mas não dão ouvidos, são incapazes de fazer essa aplicação, nós ouvimos e já trazemos para nós, fala assim, o que eu vou fazer com isso na segunda-feira? O que eu vou fazer com isso quando eu voltar para casa? O que a palavra de Deus vai mudar do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos e filhas, com os meus colegas de trabalho, com o meu vizinho, né? Então nós devemos estar atentos a isso. Vamos notar nesses versículos o que Jesus diz de si mesmo. Vamos notar também o que Jesus diz daquele que o segue. E vamos notar também o que Jesus diz daquele que o rejeita. Então, eu planejei apresentar isso como questões que nós trazemos à palavra de Deus, mas acabei apresentando também como aquilo que nós vamos fazer, né? Quem segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em segundo lugar, ele diz, aquele que me segue não andará nas trevas. E por último, aquele que me segue terá a luz da vida. Então, se na proposição nós apresentamos, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo, aqui nós vimos que o texto, ele intercambia luz do mundo, luz da vida. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão, porque Jesus faz isso, né? Eu sou a luz do mundo. Vamos ler novamente o versículo 12. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Isso é importante, pastor, porque ele fala também é a luz da vida e não é a mesma coisa. Talvez você possa ser tentado, como alguns, de pensar que ele veio para ser luz para aqueles que adotaram o cristianismo como sua religião, ou que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, na verdade, ele é a única alternativa de luz no mundo. Ele é tudo que o mundo precisa. Ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida, ele também é a luz do mundo. Talvez você possa pensar que essa importância e função fundamental é do sol. Então, ele é o sol da justiça, ele também é o sol da nossa vida. Então, Jesus se apresenta como luz no mundo, e no princípio, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. É interessante que também no primeiro versículo do Evangelho de João, ele é a palavra de Deus, ele estava com Deus quando todas as coisas foram criadas. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Então, Cristo é o Verbo divino, a palavra encarnada que habitou entre nós. Então, a qual estava no princípio com Deus, e era Deus criando todas as coisas no princípio. Então, segundo as Escrituras, nós vamos encontrar em Gênesis 1:3, que disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nessa atividade criativa que Cristo estava com o Pai criando todas as coisas, a luz já estava sendo manifestada na história, no princípio da criação. Então, Jesus nessa passagem se apresenta como a luz do mundo, o Verbo divino que estava com Deus, criando o mundo, anuncia a luz. Agora ele é anunciado na sua vinda ao mundo, como a luz do mundo. Então, Mateus, no capítulo 4, versículo 16, está revelado que o profeta Isaías, quando escreve Isaías 9:2, revela aquilo que Mateus cita literalmente: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, como Jesus se apresenta na segunda vinda? Nós sabemos, porque também João profetizou no início do livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, agora em Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, Jesus traz à memória a nuvem gloriosa, que tornava-se então uma coluna de fogo que iluminava o povo na peregrinação do deserto. Hoje de manhã nós vimos que a nossa vida, nossa passagem aqui, é a travessia de um deserto, e também nós temos a luz, e se não tivermos, andamos em trevas, como aqueles que não têm a luz. Então ele está dizendo que de noite ele aquecia e guiava os israelitas, de dia os protegia do calor escaldante do deserto. Então Charles Erdman, ele diz que por ocasião da festa, as cidades também eram iluminadas, mais do que comumente, a cidade ficava mais bonita, iluminada, e Jesus nesse momento, ele faz essa conexão. Ele diz àqueles que estavam admirando a cidade iluminada naqueles dias: eu sou a luz do mundo. Então certamente Jesus está falando de um ponto de vista moral, ele está falando de um ponto de vista também espiritual. Aqueles cegos espiritualmente, eles não compreendiam. Então no versículo 8, objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Então obviamente que nos protocolos havia sempre uma autoridade que era anunciada por outra pessoa. Até hoje ainda funciona esses protocolos, né? Eu não sei como é que anda por aí, se mudou muita coisa, acredito que não mudou nada, mas quando a gente sossegadamente descansava no pátio, no quartel, alguém anunciava: atenção, porque estava vindo uma autoridade. Ainda funciona assim, Edson? Estava chegando a autoridade, alguém anunciava: atenção! E anunciava: General de Exército Moreira. Aí todo mundo se punha de pé. Às vezes a gente até se aproveitava da distração para fingir que não via, mas tinha sempre alguém que fazia questão de anunciar, né? Trazendo aquele momento de necessária, regimental reverência. Então ele diz assim: se o próprio Cristo anuncia a si mesmo, então seu anúncio é falso. Eles faziam essa objeção, e diante do mestre, eles traziam tantas objeções, eles compareciam diante do mestre, mas sempre trazendo questionamentos que ficassem como obstáculos, para que eles ouvindo, ficassem tapados.
Então a cegueira espiritual deles era provocado pela inveja. Nós vamos ver depois que foi por causa da inveja deles que eles o mataram, né? Eles não admitiam que Jesus Cristo fosse maior do que eles. Eles eram soberbos, por isso eles jamais aceitariam que Jesus estivesse acima deles. Então eles tentaram desacreditar o testemunho de quem ele era. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se eles pudessem, eles ofuscariam essa luz. Muitos estão tentando ofuscar essa luz há muito tempo. Que essa luz tem sido notado que esforços de poderosos e alguns que se chamam até iluminados, tentando de alguma forma ofuscar ou, se possível, apagar essa luz. Quem se sente superior, que não se põe sob a liderança do Salvador. Então, o que Jesus fez? Versículo 14 do texto que nós acabamos de ler. O que Jesus fez? Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Se as autoridades e o povo soubesse que um grande vulto, se uma autoridade, né, uma celebridade, né, imperial fosse passar por ali, ou hospedasse ali por alguma situação de estado mesmo, ou de férias de verão, eles se preparariam, eles anunciariam e toda a cidade estaria de prontidão. Mas eles não estavam preparados para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por causa da ignorância deles, eles estavam na posição de guias do povo, mas eles viviam sem rumo. É isso que Jesus Cristo está dizendo para eles. Jesus expõe a ignorância deles. Eles pertenciam à elite intelectual judaica, sacerdotes, escribas, mas eles não conheciam a si mesmos, nem a sua própria origem ou destino. Calvino explica que a soma total da nossa sabedoria ela tem duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o de nós mesmos. Então, quem não tem conhecimento de Deus e não conhece a si mesmo, está em ignorância. Então, uma das maiores controvérsias entre os judeus se relacionava, então, à humanidade, quer dizer, o saber deles a respeito de Deus e de si mesmos. Origem, queda, morte, ressurreição, isso dividia os judeus nesses dois grupos, o grupo dos fariseus e dos saduceus. E muitos, até hoje, irmãos, estão morrendo sob uma espécie de neblina, uma neblina sobre essas questões. Infelizmente, centenas de pessoas saem da existência absolutamente ignorantes, ou na incerteza sobre Deus e sobre si mesmas. Então, não deixemos nada incerto quanto à nossa natureza e condição atual e futura. Afinal, quem é Deus? E quem somos nós? Para onde estamos indo? Nós sabemos? Podemos dar respostas satisfatórias a essas perguntas? Mas em todas as épocas e lugares, a maioria das pessoas não tem compreendido, não sabe o valor da resposta a essas questões, não sabe sequer o valor das suas almas. Alguns nem deram importância, morreram sem conhecimento dessas coisas espirituais. Alguns estão tão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com o reino desse mundo e descuidado do reino de Deus e das coisas eternas, né? Isso se agravou muito, muito mais ainda no início da Idade Moderna, depois do Iluminismo. Então esse movimento apregoou que a ciência era a luz do mundo, em substituição da fé, não é?
E a fé então passou a ser considerada obscurantismo ultrapassado. E olha, o discurso iluminista voltou à moda. A fé é considerada obscurantismo ultrapassado, porque a luz do mundo é a ciência, eles dizem. Então, eles disseram que quando a ciência chegou, então foi o tempo das luzes, e essa idade acabou. Eles chamaram a Idade Média, então, de Idade das Trevas, porque agora a luz da ciência iluminou o mundo. Isso não trouxe luz no mundo, a gente sabe que não. No entanto, foi um engano, pois em todo o tempo, no mundo inteiro, a humanidade esteve em trevas, não só nesse período de 1000 anos. E na verdade só pode ser iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, mas eles desprezaram essa luz. Eles trocaram, rejeitaram a Jesus, porque colocaram outra luz no lugar da luz do mundo. Consequentemente, eles continuaram em trevas no mundo tenebroso. Então, nós, irmãos, não desprezamos a ciência. Nós lamentamos que, apesar das descobertas da ciência, as pessoas enalteceram a ciência no lugar de Deus. E ocuparam o lugar de Deus. O mundo, nos dias atuais, sem luzes, eles apresentam luzes falsas, em todos os lugares, para confundir as pessoas, para afastá-las da verdadeira luz que é Jesus. João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. São vozes do ativismo ideológico, na ciência, e uma não ciência, afirma-se como ciência, para confundir. Também vozes no liberalismo, na teologia, não a teologia em si, mas aquilo que vem contra a luz do Evangelho. A igreja então continua sendo a depositária da verdade e da verdadeira ciência e sabedoria, a palavra de Deus. E levanta-se sempre vozes anticristãs em todos os lugares. E essas vozes ocupam altas posições, especialmente na educação escolar e na academia, a fim de enganar os nossos filhos, arrastando-os então a um estado de trevas nesse mundo sombrio, infecto, para o qual então Jesus Cristo se declara como o único remédio. O único remédio para as trevas no mundo é Jesus Cristo, a luz do mundo. Como está escrito em Isaías 60, no versículo 2, diz assim: pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. Então a igreja tem um dever a cumprir na sociedade, para com a educação, para com a educação escolar, acadêmica. Os reformadores ensinavam que ao lado de cada igreja devia ter uma escola. Depois que a igreja começou a cantar sem pensar, e começou a trocar a palavra de Deus por uma forma de religião alienada, ditada pelo mundo, e não pela palavra de Deus, que passou a relegar a missão, a deixar a missão para o mundo. Então a igreja que fundou a escola pública, a igreja que fundou todas as universidades, agora começa a dizer que essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar, é orar. Não é assim que a gente escuta? Isso não é verdade. Assim, hoje nós teríamos uma luz no fim do túnel, se nós pensássemos como pensaram os reformadores que nos trouxeram de volta à Bíblia. Nossos jovens seriam encaminhados no único caminho iluminado.
a fim de repetir para o mundo inteiro ouvir o que Jesus disse sobre si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Então, o livro de Provérbios, ele mostra a personificação da sabedoria. E essa sabedoria é Jesus, a voz da sabedoria que grita, que levanta sua voz. No versículo 20 do primeiro capítulo de Provérbios. E conforme Provérbios 2,13, os que a desprezam, diz a palavra do Senhor, Provérbios 2,13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos de trevas. Assim são todos aqueles que desprezam a sabedoria, a personificação da sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos criaturas de Deus, nós devemos ter esse conhecimento, e que somos criaturas corrompidas, e nós estávamos em trevas, mortos em nossos delitos e pecados, mas a solução para o problema dessas densas trevas, dessa escuridade, desse mundo tenebroso, o único remédio, a única luz de esperança que se pode ver no fim do túnel, é aquele que diz: eu sou a luz do mundo. Somente Cristo é a luz do mundo, para nós e para todos os povos, para todo mundo. Ele é o único Deus, Senhor e Salvador do mundo. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos notar nesses versículos que Jesus diz daquele que o segue. O que ele diz? Ele disse: aquele que me segue não andará em trevas. Então, a gente sabe a respeito de Jesus. Se conhecemos Jesus, aquele que é a luz do mundo, nós devemos saber que isso tem implicações na nossa vida. Ele não veio como juiz. Jesus, nessa passagem, ele acaba de sair de um julgamento inadequado, com erros de fórmula, né? Que foi o julgamento daquela mulher surpreendida em adultério. Mas ele continua dizendo que ele não veio como juiz, antes ele veio indicar o caminho com esta promessa, uma promessa para o tempo futuro. João, nesse versículo 12, ele diz: quem me segue não andará nas trevas. O coração, então, da pessoa que não segue a Cristo estará em trevas, fazendo acusação, levantando objeções e obstáculo para ele ficar tapado para a luz do mundo, e fazendo então acusações segundo a carne contra Cristo, contra a igreja, contra seus irmãos. E Jesus disse então no versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, quando nós nos dispomos a julgar, nós devemos pensar sempre, se nós temos condições de julgar, se é tempo de julgamento, ou se nós não estamos fazendo o julgamento precipitado, que quer dizer, antes do tempo. Os fariseus, eles julgavam, e Jesus Cristo em outra passagem vai dizer que eles julgavam pela aparência, porque eles não podiam julgar os corações, certamente, porque eles eram juízes ilegítimos, julgando o mestre diante deles, enquanto o mestre diante deles, tendo o direito de julgar, se abstém de fazê-lo, se abstém de julgá-los. E no versículo 16, ele diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Quer dizer, ele tem autoridade para julgar. O juízo dele não é falso, se ele julga. Porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Ele está dizendo, se eu julgo, não deixando claro que tem deixando aqui claro para eles que ele tem esse direito, mas se o fizesse, embora se abstém, o meu juízo é verdadeiro, porque ele tem essa autoridade, porque ele não está sozinho, mas está com o Pai, em conexão com este ofício também de juiz. Ele foi designado com poder. E
naquele momento, o que ele ocultava aos olhos dos homens era a sua deidade. E ele tinha que fazer isso para se amoldar, né? Acomodar ali a limitação da própria capacidade humana. Né? Uma vez eu vi, não sei se foi meu pai, eu acho que eu ouvi meu pai fazer essa explicação. Falou assim: se você tem um sítio, aí lá você percebe que as formigas, saúvas, elas começam a levar folhinhas por folhinhas da árvore que você plantou. Mas você não gostaria de tomar uma decisão drástica com relação àqueles seres. Você tem alguma forma de comunicar para eles que eles estão em perigo? Eles devem deixar aquele propósito de destruir a seu pé de caqui ou laranjeira. Se você não é uma formiga. Então foi isso que Jesus Cristo fez. Ele se tornou homem acomodado à linguagem e às condições da própria limitação humana para comunicar uma mensagem de salvação para elas. Eu ouvi isso quando eu era criança, acredito que do meu pai. Mas o autor fica agora no anonimato, né? Ele foi designado com poder e estava dessa forma ocultando a sua deidade. Mas ele era 100% homem, 100% Deus, manifesto na carne. E ele fez tudo dessa forma e ainda deve ser visto como obra de Deus, né? Então no versículo 8, ele disse assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu não estou sozinho, o Pai dá testemunho de mim. Nós já vimos que o Pai deu testemunho dele diante dos homens, e eles ouviram a sua voz. Deus é sua testemunha, segundo a lei. Ele também falava àqueles judeus, porque eles conheciam a palavra de Deus. Antes de se revelar como Filho de Deus, ele já era um com Deus, e falava, então, pelo testemunho de 2 pessoas, né? Um só Deus. Hoje nós temos o conhecimento privilegiado de que ele era um com o Pai e com o Espírito Santo eternamente. Então Cristo deixa um exemplo de humildade para nós. Seguir a Cristo é trilhar o caminho do servo, e ele vem como servo, seguindo o seu exemplo, não nos colocando como juízes, mas como aqueles que têm uma mensagem para salvar o mundo. Não como juízes dos nossos irmãos, mas como servos deles. E somos servos deles, e ele é servido nos nossos irmãos. Ele não precisa de coisa alguma, mas ele diz que é servido no homem, nas suas necessidades. Se quer fazer alguma coisa para o Senhor, o que você pode fazer? Servir a quem necessita, dissipando as trevas do nosso coração e buscando servir uns aos outros, os irmãos. Então o julgamento segundo a carne é um julgamento perverso, que Jesus Cristo condena nessa passagem, e é um estado de trevas do coração. Essas pessoas que vivem assim, elas não têm o Espírito Santo. Nós não andaremos em trevas, se nós andarmos na luz do mundo. Se nós seguirmos ao nosso Senhor Jesus, conforme as palavras do profeta, Miqueias 6,8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Daqui a gente vê que aquele que anda no caminho do nosso Senhor, um caminho de luz, ele é justo, amoroso, misericordioso e humilde. Então, se o seguirmos, não andaremos em trevas. Não diga, devo entender tudo antes de me tornar cristão. Vocês percebem que o tempo todo Jesus Cristo chama para o caminho. Nós não saberemos tudo, não desvendaremos
todos os mistérios de Deus, que essa era a vaidade dos judeus, que os impedia de vir a Cristo, andando como discípulo. É assim que nós devemos andar, humildemente com o nosso Deus, andando como discípulo. Então, nós nos encontraremos na luz, no caminho, e não andaremos em trevas. Jesus, ele disse essas palavras para pessoas que conheciam as Escrituras, mas ainda assim andavam em trevas. Talvez você pense assim: eu quero acabar com a luz do meu coração, então eu vou fazer um curso. Eu quero acabar com a luz do meu coração, então eu quero aprender grego para ler a Bíblia em grego, em hebraico para ler o Antigo Testamento na sua língua original. Você pode fazer isso. Essas coisas são em si mesmo úteis, mas inúteis para dissipar as trevas de um coração que não aprendeu a andar com humildade com seu Deus. Porque eles tinham tudo isso, conhecimento das línguas originais, eles tinham um conhecimento de mistérios da própria religião, da fé, mas ainda estavam em trevas. Então Jesus promete a quem o segue que não andará em trevas. Então isso implica o quê? Implica você, trancado, mergulhado nos livros, fazendo sozinho os seus estudos, e também buscando na sua espiritualidade, no claustro, né, na jaula, lá no quarto, fazendo sozinho as suas orações. Não, andar na luz é andar o caminho do discípulo, com outros discípulos, com nosso Senhor Jesus Cristo. Andar na luz é esse movimento de marcha, com fé. Assim que nós devemos viver, cerrando fileiras no exército de nosso Senhor Jesus. Os cristãos, eles devem seguir o Cordeiro, aonde quer que vá. E esse caminho é um caminho de santidade, é um caminho de santificação. Aqueles que andam na luz o tempo todo, eles querem deixar um modo de vida reprovável. Eles querem se tornar homens e mulheres de coração puro, andando no caminho do Cordeiro, uma vida santa, como está escrito em Apocalipse 14:4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, seguir a Cristo é nos submeter a Ele em todos os assuntos, tanto de doutrina quanto de prática. Não é só conhecer as Escrituras, mas pôr em prática a palavra de Deus, comprometer-se de forma total e inteiramente com o nosso líder e Salvador, seguir com outros discípulos que o Senhor chamou, que foram iniciados nesse caminho pelo batismo, que celebra o memorial da morte de Jesus Cristo, conforme Ele ordenou, até que Ele venha, celebrando a comunhão no ajuntamento da congregação. Prosseguir no caminho de Deus. Ele me chama a andar no caminho de Deus, não em trevas no mundo tenebroso. Então nós vimos que Jesus diz de si mesmo, e também vimos o que acontece com aqueles que receberam essa luz, passaram a andar o caminho do discípulo, a caminhada do discípulo, com os que o seguem. Agora, finalmente, nós vamos notar nesses versículos o que Jesus diz daquele que o rejeita. Talvez nas entrelinhas eu já tenha antecipado alguma coisa desse ponto. Talvez você já tenha feito por antônimo, né, antagonismo. Dizer, se o discípulo, aquele que conheceu a luz do mundo, ele anda nesse caminho iluminado do discípulo, aqueles que estão separados no ermo, ou que buscam o claustro, ou que não vivem no caminho do discípulo, estão em trevas. Talvez você tenha feito isso dessa forma, mas eu convido você a aprofundar mais aqui. Aquele que me segue terá a luz da vida. Então, no versículo 12, significa que
quem Jesus conhece, ou aquele que conhece Jesus, sabe, a luz do mundo é Jesus, e o segue, logo não andará em trevas, pelo contrário. Então não é errado você pensar, já que nós vimos como anda aquele que anda no caminho iluminado, já que nós vimos como vive aqueles que conheceram a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, então o contrário disso são os que vivem em trevas. Não é uma forma errada de pensar. Então essa luz é o próprio Cristo que se apresenta como a luz do mundo, e ele afirma que é a luz da vida. Então ele não é a luz do mundo, então somente, mas eu estou incluído no mundo, porque ele é a única luz, e é uma luz pessoal também, é a luz da vida. Mas de que vida? Da sua vida, ou é ou não é. Não somos deixados na ignorância, nem entregues à imoralidade. Nós sabemos quem somos. Veja que ele estava reprovando aqueles homens, porque eles não tinham conhecimento de Deus, nem de si mesmos, mas nós sabemos quem somos, e para onde somos guiados pela luz, porque ela vem e ilumina as trevas do nosso coração, ela vem como espelho, mostrando, você está vendo isso aí? Essa cara feia aqui, sou eu. Sabemos quem somos, assumimos então uma identidade, um modo de vida, e uma comunhão em Cristo Jesus. Então voltemos às duas testemunhas, não é? Que ele reivindica ali. Cristo afirma para provar segundo a lei quem ele era, e ele diz, conforme o versículo 18 de João 8, ele diz, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Vocês lembram que Nicodemos lembrou os judeus a necessidade de duas testemunhas para estabelecer qualquer julgamento, porque ele já tinha enviado guardas para o prender, mas eles não puderam. Os judeus, eles alegaram que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, porque ele falava de si mesmo, e Jesus Cristo replicou que o Pai dava testemunho dele pela palavra e pelos sinais que ele realizava até este ponto. Então no versículo 19, eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai? Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Talvez os judeus zombassem dele, né? Quando perguntaram. Mas Jesus responde com toda seriedade, expondo a ignorância deles, negando o conhecimento deles, que eles não tinham de si mesmo, e eles não tinham também, por isso, um conhecimento do verdadeiro Deus, porque não há quem conheça a Deus que não se humilhe diante da sua santidade, não há quem não trema diante daquele que é o juiz das nações. Aquele que conheceu também a sua misericórdia e o seu perdão, transborda do amor de Deus derramado no seu coração, e misericórdia, e perdão. Então, a vida na ignorância, é uma vida em trevas, mas a vida daqueles que conheceram a luz, também resplandece a luz. Todo tipo de ignorância é trevas, e todos nós somos ignorantes, no menor ou no maior grau. Difícil é a luta contra a ignorância. Nós gostamos de permanecer na ignorância. É muito confortável essa zona de conforto chamada ignorância. Mas é por isso que nós congregamos. Quando a gente toma consciência de que a ignorância é um problema, nós congregamos, a fim de nos unir a Cristo em seu corpo, que é a igreja, onde ele edifica, e somos edificados, onde nós eliminamos um pouco cada dia da nossa ignorância, frequentando estudos bíblicos, escolas e cultos dominicais. Então,
são momentos de combater a nossa ignorância e dissipar as trevas da nossa consciência. Tem gente que abandona, porque acha que já sabe demais, mas com os seus atos, se pondo como juiz de Deus e do mundo, e vivendo em trevas, de ódio, de ressentimento, de injustiça e de perversidade, demonstram que não têm conhecimento, como são ignorantes. Mas se tivessem alguma consciência, se tivesse um pouco de conhecimento para poder medir o tamanho da sua ignorância, porque quando a pessoa é muito ignorante, ela não consegue fazer essa medida, ela não consegue medir o tamanho da sua própria ignorância. Se soubesse. Os ministros de Deus, especialmente, eles têm sobre si esse fardo de combater a ignorância das mentes. E nós, quanto mais ignorantes, menos reconhecemos como é difícil realizar essa tarefa. Isso é um problema que não deve ser reconhecido apenas na tarefa do ministro, mas é um problema que você deve reconhecer que você tem. Como é difícil eu combater a ignorância dentro do meu coração. Como eu sou uma pessoa ignorante. E Jesus Cristo falou, todo esse confronto de Jesus foi um confronto no lugar, que aparece no versículo 20, que diz lá: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então o gasofilácio, irmãos, hoje é o que vocês estão vendo logo ali, ó. O gasofilácio. Nós chamamos isso de gasofilácio, essa palavra que nem todo mundo conhece, é onde se depositam as moedas, como oferta ao Senhor no templo. Ficava no interior do templo, em um lugar também seguro, e guardado ali pela guarda do templo. E se tentassem prendê-lo ali, Jesus não teria como fugir. No entanto, Jesus disse abertamente essas palavras, no melhor lugar para ele ser presa deles, mas não foi. Lugar mais favorável para que eles o prendessem, mas eles não o prenderam, porque ainda não era chegada a sua hora. Deus mostra aqui o quanto ele é o Senhor da história e do tempo. Não são as coisas feitas como a gente vê, mas como Deus vê e realiza no seu devido tempo. Então, as luzes do mundo hoje, longe da igreja, agrada a muitos, agrada até mais do que a luz, que a igreja é depositária dessa luz. Porque aqueles que vivem no vale da sombra da morte, eles não têm consciência de onde estão. A ignorância deles é grande o suficiente para que eles não tenham conhecimento, não tenham como medir. Finalmente, essas luzes se revelarão inúteis. Mas a luz de Cristo nunca falhará. A pior ignorância, ela é a espiritual, porque a pessoa não conhece, não obedece, não se relaciona com Deus, mas ela acha que ela está certa, no caminho certo, porque ela está sob uma falsa luz, uma luz que não é luz. Então, quando pensam que conhecem a Deus por sua pretensa sabedoria, é porque são pessoas ignorantes, não vivem a luz de Deus e de sua natureza, de seu caráter e seus atributos, não vivem a verdade que deve ser vivida por todos aqueles que conheceram a luz, a verdade, a santidade e a justiça, né? E na verdade muitos gostam de pertencer à igreja também, mas ficam desconfortáveis quando a luz vem sobre eles, porque a luz expõe. Você deve pensar duas coisas: quando você está no escuro, todo mundo é igual, todo mundo está bonito, bem vestido, se está todo mundo num salão sem luz, não é?
Mas, se a luz brilhar ali, vai evidenciar como cada um de fato está trajado. E quando você está sem luz para enxergar a sua ignorância, é também como quando você está sujo. Quando você toma um banho, alguém já passou por essa experiência? Você toma um banho, você está se achando, né? Ah, mas tem que tomar um banho porque chegou o dia, é sábado. Brincadeira, irmãos. Aí você fala assim, é sábado, vou tomar um banho, mas estou bem, estou chique, né? Aí você tira a roupa suja. E aí você toma banho. Aí você gosta daquela camisa, não é? Só que agora você tomou banho. Quando você chega perto daquele montão de roupa suja, você sente um cheiro muito estranho de roupa suja. Por quê? Porque você está limpo. Quem vive sujo não tem a consciência da sujeira. Não consegue perceber. E nós somos postos muitas vezes em situações desconfortáveis assim. Mas quando nós conhecemos a Cristo e o Pai, é como está escrito em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É que a gente consegue perceber que toda a soma do conhecimento mundano está cheio de erros. Muito provavelmente você foi arrastado por enganos que você vai carregar por sua vida inteira. Especialmente você não vai ter condição de aferir o erro se você não for confrontado pela luz da verdade. Conhecer a Deus exige se aproximar dele. Então, através de Jesus Cristo e de sua palavra, a partir desse conhecimento, então, nós temos que nos assustar. Aqueles que conhecem a Jesus verdadeiramente, eles se assustam, não é com os outros, é consigo mesmos. Quando ele conhece um amor tão grande, tão profundo, ele olha e fala assim, se eu amasse tanto assim o meu filho, se eu amasse tanto assim o meu cônjuge, se eu amasse tanto assim os meus irmãos, se eu pudesse perdoar como eu fui perdoado, e ser tão condescendente, tão paciente, como o Senhor foi comigo. Mas se você não conhecer o amor de Jesus Cristo, ele não foi derramado no seu coração, você acha que você está no caminho certo, como Saulo, antes de ter sua vida transformada, que era um perseguidor de seus irmãos e juiz de vivos e de mortos. Então, nosso Senhor nos convida, todos os que querem ajuda espiritual, orientação, salvação, a se voltarem para Ele, nosso Senhor. Aqui e em todos os lugares, nós nos encontramos como pecadores, reconhecendo o quanto nós fomos amados, quando o Senhor Deus olhou para nós e nos viu assim, e teve paciência, e derramou do seu amor. Então, Cristo em sua palavra é o caminho e a porta. Então, nós devemos nos aproximar, humildemente, como filhos, que se aproximam do Pai. Se você tiver alguma dificuldade com o Pai, se aproxima do Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, como irmão, Ele disse muitas vezes, que era nosso irmão, se aproxima dele como amigo, porque Ele disse muitas vezes, sou amigo, eu vos chamo amigos. Se aproxime do Senhor Jesus Cristo como um servo fiel, mas se aproxime de Jesus Cristo porque Ele é
a única fonte de luz no mundo. E quem me segue, ou disse Jesus, quem segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Certo? Ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, aquele que me segue terá a luz da vida. Então, quem vem a Cristo encontra graça e misericórdia. Em Cristo, então, as exigências da lei são satisfeitas. Sua santidade também não precisa nos assustar. A santidade de Deus não precisa nos assustar. Nós nos assustamos com a nossa pecaminosidade. É ela que deve nos incomodar. Mas devemos nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, e a luz do Senhor Jesus iluminará nosso coração. O semblante dele brilhará sobre nós. Deus encontrará sua consciência. Você será iluminado se você receber a luz da vida, que não pode apagar. Então ele é o único líder, como o sol para o sistema solar. O centro, um centro de luz, calor, vida, fertilidade. Quem não tem Jesus Cristo não tem vida. E essa voz, eu sou a luz do mundo, ela passa a falar profundamente dentro do nosso coração, e a voz do Evangelho então aponta para Cristo e mostra essa luz, como um rio de vida e de luz, conforme está escrito no Salmo 36, 9, diz assim, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então o Espírito Santo de várias maneiras ele está chamando, como a sabedoria que grita na praça, de várias maneiras ele está clamando em alta voz, para que nós saiamos das trevas da ignorância, das trevas da hipocrisia, que nós nos tornemos como os discípulos no caminho. Somente Jesus morreu como, então, nosso substituto na cruz, somente ele se senta à direita do Pai como nosso amigo, como nosso advogado. Somente Jesus ressuscitou, e sua ressurreição então é uma declaração de esperança. Então, como o sol a refulgir, luz da vida e salvação no mundo escuro, somente ele é luz, e ele veio ao mundo para salvar pecadores, como eu sou. Então venha a Cristo com sincero desejo de viver nova vida, com sincero desejo de andar nesse caminho, de seguir como discípulo em marcha, receber perdão, reconciliação com Deus. Então venha para a luz, venha andar na luz do mundo, na luz da vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é a luz do mundo, e na luz do Senhor é que nós nos enxergamos necessitados, carentes da sua graça e misericórdia, do seu perdão, de sermos reconciliados. E é no caminho iluminado que nós enxergamos quem somos e quanto somos necessitados, e como o Senhor nos ordena seguir em marcha, perseverante até o último dia. E quando chegar, Senhor Deus, na nova Jerusalém celestial, a glória do Senhor resplandecerá, e nem haverá mais noite, porque nós estaremos para sempre na sua luz. Não haverá mais mar, quer dizer que nós não estaremos separados dos nossos irmãos, porque o Senhor nos unirá como um só pastor, num só rebanho. Obrigado, Senhor Deus, porque nós já podemos desfrutar dessas graças imperfeitamente e perseverar nesse caminho santo com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus. Amém.